A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9-14. Certo dia, Jesus contou uma parábola a alguns que confiavam muito em sua própria justiça e, justamente por isso, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, por outro lado, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu e, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus encerrou essa parábola com uma afirmação marcante: Eu digo que o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Nos dias de Jesus, os líderes religiosos judeus estavam divididos em grupos, e entre eles, um dos que mais se destacavam era os fariseus. Esse grupo seguia as leis do Antigo Testamento à risca. Eram muito dedicados em seguir suas próprias tradições religiosas e se separavam de tudo que não fosse judeu. Mas qual o problema de seguir as leis e viver de maneira separada? O problema estava no fato de que muitos deles obedeciam às leis apenas externamente, enquanto internamente seus corações estavam cheios de soberba e avareza. Os fariseus eram hipócritas, mas respeitados pela comunidade judaica. Se você já leu qualquer um dos evangelhos, com certeza já viu várias críticas contra esse grupo. João Batista os criticou por serem legalistas e hipócritas, seguindo a lei literalmente, mas se esquecendo do propósito por trás dela. Jesus também, sendo frequentemente confrontado pelos fariseus, sempre os respondeu com severas críticas. Os chamou de hipócritas abertamente, mas também os corrigiu por meio de parábolas, como é o caso desta que estamos estudando hoje. A parábola não fala apenas do fariseu. Ela traz um paralelo entre a atitude do fariseu e a atitude de um outro homem, um publicano. Mas quem era este? Os publicanos eram cobradores de impostos, homens judeus trabalhando a serviço do Império Romano, que na época dominava os judeus. E é justamente por isso que esses cobradores eram odiados pelos seus compatriotas, pois eram vistos como traidores e colaboradores dos seus opressores. Os publicanos não eram desprezados apenas por trabalharem para os romanos, é claro. Muitos deles eram fraudulentos, cobravam impostos a mais do povo, enganavam Roma com relatórios falsos e lucravam de maneira indigna e desonesta. Os fariseus os julgavam como pecadores por desprezarem a lei e não se separarem dos gentios. Nessa parábola, temos então 2 extremos que Jesus sabiamente coloca frente a frente. De um lado, um seguidor estrito, embora hipócrita, da lei. Do outro, um que era considerado traidor da nação, rejeitado por seu povo e infrator da lei de Moisés. O fariseu, assim como o publicano, havia subido ao templo para fazer suas orações. A oração, na vida piedosa judaica, incluía primeiramente a expressão de agradecimentos e louvor a Deus. Vemos que a oração desse fariseu não inclui nada disso. Ele começa exaltando a si mesmo e se vangloriando por sua justiça. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, nem mesmo como este publicano. A base que o fariseu usava para sua justiça própria encontra-se na frase seguinte: ele se vangloria por suas obras. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei de Moisés ordenava um jejum no dia da expiação, mas esse fariseu vai além e jejua 2 vezes por semana. Ele se orgulhava daquilo que considerava uma observância perfeita da religião. E se orgulhava também de não ser como aquele publicano, um traidor desprezado. A ideia que o fariseu tinha desse publicano era quebrada com a imagem real que Jesus nos traz dele. Humilde, quebrantado e de pé, a certa distância dos demais. O publicano orava com grande sinceridade de coração. Sua distância não revela indiferença, mas sim um sentimento de não ser digno de permanecer junto com o povo de Deus diante do altar. O publicano, batendo no peito, declarava: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. O gesto de bater no peito é usado até hoje em aldeias por todo o Oriente Médio e expressa uma intensa angústia.
Ele é mais comum entre as mulheres e quase nunca feito por homens. Não é à toa que esse gesto apareça apenas 2 vezes em toda a literatura bíblica. Aqui, na parábola do fariseu e do publicano, e aos pés da cruz, quando toda a multidão foi para casa batendo no peito. Uma multidão é naturalmente formada por homens e mulheres, e é realmente necessário um evento como o ocorrido no Gólgota, para que os homens do Oriente Médio façam tal gesto. Um comentário escrito no século XIII afirma que o publicano batia no peito, pois entendia que o seu coração era a fonte de todos os seus maus pensamentos. Batia no peito para evidenciar a tamanha dor que sentia ao reconhecer que seu coração procedia uns maus desígnios, como Jesus declarou. A oração do publicano, o cobrador de impostos, odiado pelo povo, não apenas foi ouvida, mas também foi atendida. A última parte da fala de Jesus nos mostra isso. Eu digo que o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. As pessoas que ouviam Jesus naquele dia foram levadas a considerar como alcançar a justiça. Lucas começa o texto nos dizendo que Jesus falava àqueles que confiavam muito em sua própria justiça. O Senhor queria ensinar aquelas pessoas que a justificação é uma dádiva de Deus. A oração e o jejum, que eram motivos de tanto orgulho para aquele fariseu, são caminhos para a nossa santificação, a forma como buscamos a Deus e nos limpamos diariamente dos pecados deste mundo. Mas a justificação é alcançada apenas por meio do sacrifício de Cristo, nunca por nossos atos. A Bíblia nos diz que nossas iniquidades nos separam de Deus. Se esse publicano vivia como a maioria dos demais cobradores de impostos, esse certamente era seu caso. Mas a graça no Evangelho está no fato de que o sacrifício de Cristo, acompanhado de verdadeiro arrependimento, reconstrói a estrada até Deus. E a mudança de vida é a demonstração externa daquilo que aconteceu internamente. Essa parábola é profunda, pois nos mostra que nunca haverá alguém tão longe de Deus que não possa ser alcançado por seu amor e restaurado em sua presença. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. E até a próxima!